Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing no escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje, o nosso bate-papo é sobre as perspectivas tributárias no planejamento sucessório. Para falar sobre esse tema, ninguém mais, ninguém menos que o doutor Lucas Drummond, nosso coordenador da equipe de Direito Societário. Mais uma vez. Cumprindo a promessa. Exato. Trouxe também aqui a coordenadora da equipe de contencioso tributário, doutora Fernanda Fagundes, e a advogada da equipe, doutora Bruna Macedo. Prazer, pessoal. Prazer, obrigada pelo convite. É um tema bastante importante e muito legal que a gente está aqui hoje para aprofundar um pouco mais sobre as perspectivas tributárias. É um prazer estar aqui novamente, agradeço mais uma vez pelo convite. E é isso, né? Estamos aqui para falar mais um pouco sobre essa área tão legal e interessante que é o direito tributário. Isso mesmo. Inclusive, se vocês não ouviram nosso podcast sobre o planejamento sucessório, nós falamos, doutor Ricardo Moreira e doutor Lucas Drummond falaram sobre isso em uma oportunidade. Em outra, a gente falou também sobre inventários, com a doutora Stephanie Linhares e Bruna Peixoto, e também com o Lucas Drummond. Então, voltem para ouvir sobre esse podcast também. E falamos sobre a reforma tributária com vocês, né? Então, hoje a gente vai trazer um tema mais multidisciplinar. Na outra oportunidade, nós prometemos trazer as perspectivas tributárias, então trouxemos reforços para isso. Então, vamos iniciar esse bate-papo aqui hoje. Combinado. Exato. Acho que vale a pena a gente, embora já tenha sido tratado em outros podcasts, dar uma nova pincelada em relação ao planejamento sucessório, né? Que é uma forma de tentar otimizar ao máximo, né, com o máximo de regularidade, a sucessão daquele patriarca ou daquela matriarca, né, visando ali diminuir a dor de cabeça dos sucessores, né? Então, você já tem uma vontade prévia, né, e dentro dessa vontade prévia há uma organização para que isso aconteça de uma forma não danosa, né, que traga prejuízo para os sucessores, né, e para a família em geral. Isso é interessante porque você já tem um acordo, né, você tem uma conversa, né, um diálogo com a família, né, e você consegue estabelecer ali as diretrizes daquela sucessão com base, inclusive, nos anseios de cada membro da família, daquele patriarca ou daquela matriarca, né. E se a gente faz um planejamento sucessório com sucesso, nós temos também, consequentemente, uma otimização do ponto de vista tributário, né? Que é o que a gente vai trazer hoje, uma perspectiva mais tributária para o planejamento sucessório. No caso da sucessão, né, quando há o falecimento de alguém, incide o ITCD, né, sobre esse conjunto patrimonial que vai ser transferido para os herdeiros. Então, o ITCD ele tem uma alíquota alta, né, que normalmente é 4 ou 5% a depender aí do estado. E com o planejamento sucessório, como o Lucas bem pontuou, além de ter toda a questão organizacional da família, além de prestigiar, né, os anseios e as aptidões também ali de cada um dos herdeiros, a gente também consegue promover uma economia tributária lícita, uma economia tributária que de fato não venha a ser questionada, ou que se eventualmente tiver algum ponto de questionamento, a gente consegue tratar deste ponto e esclarecer, né, as razões pelas quais aquele planejamento foi feito e afastar, portanto, uma incidência tributária majorada. Então, assim, é um tema muito importante para que, né, que seja levado para as famílias, que seja levado para dentro de casa, para conversar, porque infelizmente, todo mundo está sujeito a isso, né? Então, quando esse planejamento ele é feito previamente ao falecimento né, do matriarca, do patriarca, e ele é bem conversado, ele mitiga até desgastes familiares posteriores. Então, é um assunto aí para manter em pauta mesmo. E um ponto também que é bem interessante de você fazer um planejamento sucessório é justamente conseguir, né, que essa sucessão desses bens, essa transferência de bens para herdeiros, ela seja feita de uma forma pensada, racionalizada, para até mesmo mitigar uma atuação mais subjetiva do Estado, do fisco. Então, quando você tem esse planejamento sucessório, você tem
né, como o Lucas e a Fernanda falaram, vários pontos positivos mesmo. Questão de respeitar a vontade das partes, de evitar um desgaste, né, em um momento que já é um momento mais Já pesado, delicado, né? mais delicado. Fazer essa economia tributária também, que todo mundo quer e busca isso, aí dentro dos limites da lei, e também evitar esses problemas perante o fisco mesmo, sabe? Então, o planejamento sucessório é bem interessante. E outra coisa, né? É bom a gente pontuar também que muitas vezes o que a gente vê é que a família tem um patrimônio, os pais falecem, eles dão entrada, né, no procedimento pertinente à sucessão, e aí eles se assustam com o valor do ITCD, né? Porque de fato era um valor alto e você não tem uma contrapartida ali. Às vezes você não está vendendo um imóvel, você não tem aquele valor em espécie para poder pagar. Então, fazendo um planejamento sucessório, você inclusive consegue apurar de forma mais acurada quanto que vai ser devido, quanto que, né, deverá ser cobrado pelo Estado e fazer um planejamento econômico também, né, para arcar com esses custos no futuro. E quais são os passos para o planejamento sucessório? Levando para um lado uma perspectiva mais tributária, né, a gente tem a questão da incidência do ITCD, como já foi mencionado, no caso de um falecimento, ou seja, né, se eu faleço, né, a transferência daqueles bens, né, na transferência daqueles bens haverá incidência do ITCD. E no caso da doação também. Então, é muito importante a gente pensar numa organização dos bens, né, na regularidade desses bens, como eu já disse em outras oportunidades, né. É necessário identificar se aquele patrimônio imobiliário ele está regular, se de fato está na minha propriedade, ou se eu tenho somente um contrato de compra e venda, uma escritura, e eu não formalizei aquela transferência, né? Isso é muito importante. Por quê? Eu falo que o primeiro passo para você ter um planejamento sucessório minimamente organizado é ter, de fato, esses bens organizados, né? Porque aí, se ocorre o evento falecimento, os sucessores conseguem, de forma minimamente organizada, né, iniciar o procedimento de inventário, né, e não ter tanto desgaste, tá? Mas há outras possibilidades, né? A gente pode pensar na doação também, que inclusive também incidirá o ITCD, né, não somente no caso de falecimento. E, para isso, eu também tenho que ter aqueles bens totalmente regulares, para eu poder dispor deles, inclusive, né? A gente também pode utilizar a figura da holding, que é algo que a gente já discutiu também em outras oportunidades, né? Que a holding é uma sociedade, como qualquer outra, mas que tem o objetivo de resguardar aquele patrimônio ou simplesmente participar de sociedades operacionais, né? Então, por exemplo, eu, pessoa física, tenho um patrimônio imobiliário, né? Ao invés de deixar aquele patrimônio imobiliário para os meus sucessores, né? Pensando até inclusive na questão de ITCD, porque o Estado vai avaliar aqueles imóveis pelo valor de mercado, né? E o ITCD ele vai ser alto nesse sentido, a depender da condição do imóvel, né? Então, se eu utilizo aquele imóvel para constituir uma holding, né, eu transfiro esse imóvel para uma holding a título de integralização de capital social, eu já tenho também uma possibilidade de dispor daquele patrimônio para os meus sucessores, né, de forma organizada e eventualmente de forma menos custosa, né, porque eu passo a ter uma participação societária, eu passo a ter em contrapartida cotas de uma sociedade, enquanto a holding, né, aquela sociedade vai ser proprietária de um imóvel. Então a gente tem que tomar cuidado em relação à transferência desse patrimônio imobiliário para a holding. Primeiro observar a regularidade dele, né? Ver se não tem algum tipo de restrição no imóvel, né? Algo que impossibilite aquela transferência. E o segundo passo é a efetiva transferência. E como que isso ocorre, né? Não existe uma escritura pública para fazer essa transferência. O próprio ato societário de constituição ou de alteração daquela sociedade, se eventualmente já existir, transferindo aquele patrimônio imobiliário, ele vai ser válido como escritura. E aí você tem que descrever bem os imóveis para evitar qualquer tipo de pendência perante os cartórios de registro de imóveis, né? Então, com aquele ato societário registrado, né, o primeiro passo se eu tenho uma holding, uma holding pura, ela não exerce atividade imobiliária. Então é relevante, né, mencionar que nesse movimento dessa transferência para uma sociedade que não exerce atividade imobiliária, não haverá incidência de ITBI, que é um imposto devido na transferência, né, onerosa de bens imóveis. Então o primeiro passo é justamente
solicitar uma certidão de não incidência do ITBI perante o município ou os municípios, né? A depender dos Ô, imóveis. Lucas, e na verdade, no caso em que a gente tem uma sociedade que também pratica atividade imobiliária, a gente consegue também estabelecer um fluxo societário, né, um planejamento societário, que ainda assim a gente tenha a mitigação da incidência do ITBI. Exato, né? exatamente. Porque às vezes aquele imóvel já está alocado, como é que eu vou continuar Isso. alocando, né? Existe essa possibilidade, a gente pode adentrar depois nesse contexto. Mas dito isso, né, se aquela sociedade não tem a receita preponderante oriunda de atividades imobiliárias, o ITBI não será devido, né? Então, o primeiro passo é solicitar a não incidência do ITBI, com aquela certidão você leva no cartório, né, e consegue dar andamento na transferência. Ocorre que os municípios, muitas vezes, eles não garantem essa não incidência do ITBI, não te dão essa certidão. E a gente vai discutir mais para frente também a possibilidade de registrar o imóvel sem apresentação dessa certidão de não incidência de ITBI, porque o fato gerador desse imposto seria justamente a efetiva transferência. Então, o cartório não poderia exigir aquela certidão de não incidência, né? E toda essa construção assim, considera muita dinâmica familiar, né? Assim, às vezes, por exemplo, você tem um herdeiro que tem uma aptidão maior, por exemplo, para atuar em determinado nicho ali do negócio da família, né? Outro em outro nicho. Então, vocês conseguem também, né, Lucas, fazer esse direcionamento antes mesmo do falecimento dos pais, né? Exato. Com base no perfil dos familiares, né? A gente consegue estabelecer ali qual que vai ser o papel de cada um naquela estrutura, né? Se eventualmente alguém vai participar da gestão ou não, né? Isso é relevante, porque, inclusive, eu sou advogado do escritório, né? Mas eu também sou cliente do escritório. Então, assim, é importante pontuar que né, até o Lucas me explicou isso também durante uma reunião com os meus pais, que você pode, inclusive, construir uma nova sociedade, mas manter o controle da sociedade, a administração, a gerência toda, nos pais ainda, né, Exato. enquanto vivo eles estiverem. Então, não quer dizer que a gente, por estar constituindo uma nova sociedade e os filhos estarem integralizando, né, capital social, estarem participando daquela sociedade, necessariamente aquele controle da empresa vai passar para os filhos. Não. Há cláusulas e mecanismos que preservam esse controle em nome do matriarca e da matriarca e do patriarca, né? Isso. Exatamente. Tem a figura do voto afirmativo, que a gente também já falou sobre isso, que no seguinte sentido, você consegue otimizar a sucessão já transferindo aquela participação societária, e eu posso ficar com uma cota patriarca ou matriarca, fico com uma, duas cotas, o mínimo possível, mas aquela cota garante ainda um poder de gestão absoluta na sociedade. Então você consegue dispor do seu patrimônio, já resolver essa situação sucessória, mas manter o controle enquanto vivo estiver, ou com a plena capacidade mental, pelo menos, né? E durante esse planejamento sucessório, é algo que os clientes precisam estar atentos na perspectiva tributária? Como bem o Lucas pontuou, alguns municípios, eles têm feito, aliás, né, como bem o Lucas pontuou, não há incidência do ITBI nas situações em que você leva um imóvel para integralização de capital social de outra empresa e que essa empresa, né, que vai ser a proprietária dos imóveis, não tenha atividade imobiliária. Atividade imobiliária, né? Locação, exploração ali de alguma forma de arrendamento, né? Enfim. Ou que pelo menos não seja a receita preponderante dela. Que pelo menos não seja receita preponderante. E aí, o que acontece? Alguns municípios, indevidamente, eles têm exigido ainda assim ITBI. Como que eles fazem isso? Assim, através de uma interpretação equivocada de um julgamento do STF. Então, eles promovem o que a gente chama, às vezes, de interpretação elástica da norma, né? Aquela que sai fora dos padrões comuns. Então, o que acontece? O STF decidiu que, nos casos em que você tem um imóvel todo destinado para integralização do capital social, ou seja, para a formação daquela sociedade, então, eu estou colocando ali um imóvel que eu atribuo valor a ele de R$100 mil, e em contrapartida eu estou recebendo R$100 mil em cotas, você tem todo esse imóvel destinado à formação dessa sociedade, integralização do capital social. E, portanto, você não tem incidência do ITBI. Contudo, nas situações em que eu pego este imóvel e dedico uma parte para integralização do capital social e uma outra parte para outra destinação, por exemplo, a constituição de reserva de capital, né, que é uma destinação diversa, aí sim, sobre essa parte diversa, você pode ter incidência do ITBI.
É isso que o STF disse. Contudo, que os municípios têm interpretado, e assim, realmente numa sanha arrecadatória, é que eles podem pegar aquele imóvel, reavaliar o valor daquele imóvel e cobrar o ITBI sobre a diferença da reavaliação. Então, volto no exemplo para ficar mais fácil. Então, se eu tenho um imóvel que vale R$100.000, eu integralizei o capital social, né, obtive R$100.000 de cotas. O que os municípios têm feito é reavaliar aquele imóvel para dizer, olha, esse imóvel só não vale R$100.000, ele vale 150 mil. E sobre os 50 mil, cobrar o ITBI. E isso não é legítimo. Não é legítimo porque ofende a Constituição, ofende o Código Tributário Nacional e o próprio julgamento do STF. Então, nesses casos, inclusive, a gente tem duas alternativas, né? A gente tem o procedimento de suscitação de dúvida, né, Lucas? Que aí Isso. você tem até mais propriedade para falar desse procedimento. Deixa eu só voltar também em relação à questão do valor do imóvel, né? Quando você vai integralizar o capital social de uma sociedade, eu vou considerar o valor de mercado? Não, né? A gente tem que... Aliás, até posso considerar, mas o ideal é que você considere aquilo que está contabilizado. Então, se eu sou uma pessoa física, eu tenho aquele imóvel declarado por R$20.000, que seja, eu vou considerar aquele valor para integralizar o capital social, né? A gente olha para a declaração de TR ali, declaração de imposto de renda. Isso por imóvel rural, né? Também olha a questão do ITR, né? Exato. Mas isso é importante porque geralmente esse valor está mais baixo. Então o município, qualquer valor ele que ele avaliar, até o valor venal, vai ter uma diferença. E ele vai querer cobrar o ITBI em cima dessa diferença, que não faz sentido. Como você já falou, porque a decisão do STF não fala nada sobre isso. Foi uma interpretação bastante elástica nesse sentido. A questão é que mesmo quando você tenha essa reavaliação pelo município, né, mesmo quando ele considera que o imóvel tem, na verdade, um valor maior do que aquele que está declarado ou não, independente desse valor, se a destinação dele dentro daquela empresa, nesse movimento societário, né, de integralização de capital social, se a destinação dele foi, de fato, integralizar o capital social ali daquela empresa, não tem ITBI. Né? Essa operação ela tem imunidade constitucional. Então, de fato, essa interpretação do município é completamente equivocada, completamente fora do que o STF entendeu nesse julgamento que foi mencionado pela Fernanda. E aí, quando a gente pensa nessa cobrança, nesse movimento que o município faz de cobrar o ITBI nesse caso, a gente vê e acaba relacionando aí esses dois tributos que são completamente diferentes, né? O ITCD e o ITBI, mas a gente acaba relacionando eles nessa questão desse planejamento sucessório. Por isso que muitas vezes a gente fala, dentro de planejamento sucessório, fala do ITCD, o objetivo é, de fato, mitigar e, né, reduzir, talvez, o valor do ITCD, mas a gente acaba também tendo que entrar e discutir essa questão do ITBI, justamente para essa cobrança indevida dos municípios, sabe? E é importante pontuar que não são todos os municípios que entendem dessa forma, né? A gente, na verdade, a gente tem uma grande maioria que não exige o TBI, que compreende que o STF explicou e que realmente está ali atento à questão da legalidade mesmo, né, e da constitucionalidade das normas. Mas, né, por exemplo, Belo Horizonte, a gente já passou por alguns casos em que Belo Horizonte exigiu e que a gente conseguiu, no CART, derrubar essa exigência. O CART é um tribunal administrativo. E aí, o voto do conselheiro, no caso, foi até o Bernardo, foi muito bem elaborado, no sentido de explicar, olha, o que o STF decidiu está muito claro, não cabe ao município tentar extrapolar os limites da lei para poder cobrar alguma coisa. Então, a gente tem, né, alguns casos que no próprio âmbito administrativo já são reconhecidos de modo favorável. A gente tem outros casos que a gente tem que levar para o judiciário. E nesses casos também a gente está conseguindo decisões favoráveis. A gente já tem precedentes aí do TJ de Minas Gerais, de Goiás, de São Paulo. No escritório a gente tem desses 3 estados, mas assim, numa pesquisa de jurisprudência também a gente consegue precedentes favoráveis em outros tribunais. Nesses casos que há a cobrança do ITBI, é possível discutir de alguma forma? É justamente isso, a gente discute em fase administrativa, né, que a gente consegue a derrubada de algumas cobranças, e também no âmbito dos tribunais, como eu mencionei, que aí a gente tem, né, pelo menos esses 3 tribunais, a gente sabe que tem alguns julgados que são favoráveis. E aí afasta-se a cobrança do ITBI
e a empresa consegue, né, e os herdeiros também conseguem prosseguir com aquela integralização do capital social e fazer a transferência, né, no registro do imóvel. Então, aquele imóvel sai, né, da esfera patrimonial da pessoa física e ingressa na sociedade. Em contrapartida, aquela pessoa física tem as cotas e passa a ser, né, sócio daquela empresa. É importante mencionar que as pessoas podem pensar assim, puxa, mas enquanto essa situação do ITBI não é resolvida, não consigo transferir o imóvel? Não necessariamente. Por quê? O cartório, a princípio, não poderia solicitar uma certidão de pagamento do ITBI ou de uma não incidência do ITBI para poder transferir o imóvel, porque o fato gerador do ITBI é justamente o efetivo registro. Então, o cartório precisaria registrar primeiro, né, aquela transferência, e aí sim ocorreu o fato gerador, e aí o município poderia cobrar o ITBI, né, ou questionar um pedido de não incidência. Então, lá no escritório, a gente até atua de forma paralela, né, para não atrasar o registro da transferência do imóvel. A gente já solicita a não incidência do ITBI. Se o município recusar, né, apresentar essa certidão de não incidência e cobrar o ITBI, a discussão administrativa e judicial, né, como foi mencionado, mas de forma paralela a gente consegue transferir o imóvel. Se o cartório não aceitar transferir de imediato, há um procedimento de suscitação de dúvida, que isso é levado a juízo, né? E a gente tem decisões muito favoráveis nesse sentido, de que o fato gerador, de fato, é a efetiva transferência do imóvel. Então, o ITBI não poderia ser cobrado antes. O cartório não poderia exigir, na verdade, essa comprovação de que o ITBI foi pago ou que não houve incidência, né, deste imposto. Então, o que quer dizer assim? A gente consegue implementar planejamento sucessório, fazer todos os atos societários, de transferência de imóveis, etc. E se o município exigir o ITBI, a gente consegue, em paralelo, questionar essa incidência. Exato. E um ponto interessante, né, sobre essa questão do fato gerador, como o Lucas mencionou, o entendimento mais acertado a respeito da ocorrência do fato gerador do ITBI é, de fato, quando você tem o registro, né, pensando aí sobre bens imóveis, ali no registro da matrícula dessa transferência. E por quê, né? Só para fins de conhecimento mesmo. Porque quando a Constituição, ela não especifica, ela fala que o fato gerador do ITBI vai ser a transmissão do bem. E aí, fazendo uma analogia ali com o Código Civil, que fala que a transmissão, ela só acontece, de fato, ela só se efetiva quando você tem o registro na matrícula do imóvel. Então, por essa interpretação aí conjunta, né, da matéria tributária e do Código Civil também, que a gente entende, e é um entendimento, assim, mais bem pacificado mesmo, apesar de ter alguns, às vezes o cartório, né, apresentar alguma ressalva, alguma questão, mas o entendimento mais pacificado é que realmente o fato gerador do ITBI ocorre quando você efetivamente registra a transferência dessa propriedade, assim. Aquele famoso, quando a gente pega um envelope no cartório, aquela famosa citação, assim, que tem no envelope: quem não registra não é dono. Exato. Sim, exatamente. Então, de fato, é com a transmissão que a gente, né, tem ou não o fato gerador do ITBI ali. Então, assim, hoje, tá? A gente vai até avançar aqui na questão da reforma tributária. A gente já fez um podcast sobre reforma tributária. Sim, inclusive, vejam esse episódio também. Foi muito interessante a gente trazendo aqui sobre essas mudanças, né, da reforma. Exato. E um dos pontos que a reforma tributária traz, né, que vão ser, um dos pontos que vai ser alterado, é justamente esse momento de ocorrência do fato gerador, né, Bruna? Isso. Então, aproveitando o ensejo, o que muda, né, com a reforma tributária, que a gente sabe que tem alterado muitas coisas na perspectiva tributária no Brasil. Mas o que muda, pensando nessa visão do planejamento sucessório, os impostos que vocês trouxeram aqui, tem alguma mudança significativa? Então, no âmbito, pensando nesses dois impostos, né, no ITCD e no ITBI, que tem muita relação com o planejamento sucessório, algumas mudanças que a gente pode mencionar que com certeza vão impactar, né, nesses planejamentos, né, nessa situação são: vamos primeiro falar do ITBI. A gente vai ter o que a gente chama, né, de antecipação do fato gerador do tributo, né, do imposto. Porque, como a gente mencionou, hoje o ITBI ele deve ser cobrado quando você efetivamente registra a transferência de propriedade do
do imóvel. E aí, a partir do PLP 108 de 2024, que é um dos projetos de lei complementar, né? Um dos projetos de lei que estão aí regulamentando a reforma, a partir desse projeto de lei, a gente tem que o fato gerador do ITBI vai ser quando da realização do ato jurídico oneroso. Então, um contrato de compra e venda. Então, quando você efetivamente comprar, quando você transferir a propriedade, não quando você registrar. Então, a gente tem aí essa antecipação. E um outro ponto também que é bem relevante é a questão da base de cálculo do ITBI. Né? Porque atualmente, como até a Fernanda comentou, o que é feito? As partes, né, os contribuintes fazem uma declaração, né, indicam ali o valor daquele imóvel e é cobrado o ITBI sobre aquilo. O município faz uma reavaliação, se ele entende que que cabe ali, ele aumenta muitas vezes esse valor do valor do imóvel para o ITBI ser maior. Nesse caso, o que o PLP está prevendo? Ele fala que existem duas possibilidades de base de cálculo agora. Ou vai ser, né, o valor da negociação que foi feita ali, ou então o valor atribuído pelo município. E aí esse valor atribuído, ele é chamado de valor de referência, ele tem algumas métricas, algumas coisas, critérios que ele tem que observar, mas então vai ser uma dessas duas possibilidades. Ou o valor da negociação, ou o valor, esse valor de referência fixado pelo município. E aí vai ser o que for maior. Então, se você declara ali que um imóvel valia 50 mil reais e o município entende que valia 80 mil, então vai ser cobrado ITBI sobre 80 mil. Mesmo que efetivamente tenha, né, as partes ali tenham negociado a 50 mil reais. Então, com base com relação ao ITBI, esses são pontos assim que eu acho que impactam bastante no planejamento sucessório, né? E na verdade, inclusive, esses pontos, eles nos levam a até sugerir que esses planejamentos sucessórios, eles sejam pensados com uma rapidez. Porque, veja bem, hoje a gente tem um cenário em que a gente consegue traçar dois caminhos paralelos, né? A gente consegue implementar o planejamento sucessório e, em paralelo, discutir essa questão do ITBI, quando ele é exigido, porque hoje, né, o fato gerador, ou seja, o momento em que esse ITBI, se, né, for exigido, se dá na transferência do imóvel, que é assim entendida como registro ali na matrícula. Então, o que eu quero dizer? A gente consegue hoje implementar o planejamento sucessório e, em paralelo, discutir o ITBI. Quando, né, se esse projeto de lei ele for votado e for aprovado nesses termos, e a tendência é que isso aconteça, a gente não vai conseguir mais traçar essas duas linhas paralelas. A gente vai ter que, de fato, discutir o ITBI, né? E somente quando a gente tiver uma discussão já definitiva que a gente vai poder prosseguir com a implementação do planejamento sucessório. Então, isso acende um alerta para a gente ter mais urgência nessas tomadas de decisão. E o segundo ponto é a questão da base de cálculo, né? Então, como que é hoje? Hoje, o STJ, né, que é um dos nossos tribunais superiores, entende que quando as partes elas dizem que elas estão transferindo aquele imóvel por determinado valor, o município pode até questionar, mas ele tem que instaurar um procedimento que respeite o contraditório, ou seja, que chame as partes para a mesa e fale, olha, por que vocês estão considerando aqui que esse imóvel vale 100 mil reais para fim de integralização de capital social e eu acho que esse imóvel vale mais do que isso. Então, quais que foram ali os parâmetros, os critérios que foram utilizados para vocês atribuírem este valor aqui a essa negociação que foi feita? Então, isso é obrigatório. O STJ diz que esse procedimento de avaliação e de conversa prévia com os envolvidos, ele tem que ocorrer. E se ele não ocorrer, é uma causa de nulidade da cobrança do tributo. O que o STJ fala, mais especificamente, essa percepção um pouquinho mais jurídica, é que o valor atribuído pelas partes ao negócio jurídico tem uma presunção de legalidade. E essa presunção de legalidade só pode ser afastada com um procedimento administrativo que considere contraditório, ampla defesa, que chame as partes de fato para justificarem aquele valor. Então, hoje, inclusive, a gente tem casos no escritório em que a gente consegue, inclusive, derrubar a cobrança do ITBI porque não observou esse procedimento prévio que o STJ entende que é necessário. Com a reforma tributária,
esse ponto fica mais fragilizado, porque como a Bruna pontuou, o próprio projeto de lei, né, sendo aprovado, ele estabelece que o município vai poder adotar, né, ou o valor do negócio atribuído pelas partes, ou o valor de referência que ele tem ali para aquele imóvel. Então, a gente vai ter também definição de como que vai ficar esse julgado do STJ depois que isso for aprovado. A tendência é que eu acho que esse procedimento prévio, né, que eu mencionei, ele vai ser afastado, porque, de certa forma, o projeto de lei já está legitimando ali aquele valor de referência. Então, por mais essa razão, vale a pena correr atrás e fazer esses planejamentos com mais urgência, preferencialmente antes desse projeto de lei ser votado e começar a sua vigência. Isso. E com relação ao ITCD, né, que também é o outro imposto aqui que a gente falou bastante, desde a emenda à Constituição, né, a emenda constitucional 132, que foi que instituiu, de fato, a reforma tributária e tudo mais, a gente já tinha algumas previsões aí de alteração sobre o ITCD. E uma delas que é bastante importante, que com certeza vai impactar muito, é a questão de você ter alíquotas progressivas para esse imposto, né? Atualmente no Brasil, a gente já tinha alguns estados que cobravam essa alíquota, né? Que tinham essa alíquota progressiva. O que é uma alíquota progressiva? É quando você tem sobre uma transferência, uma doação de R$1.000, vai incidir a alíquota de 4%. Mas se eu estiver doando R$100.000, a alíquota é maior. Então, né, quanto maior ali o bem, o valor daquela operação, maior a alíquota incidente sobre ela. E aí, a gente já tinha algumas legislações aqui, né, estaduais que previam esse ITCD progressivo, e aí já na emenda constitucional, mas não havia nenhuma previsão constitucional para essa cobrança. Não era definido na Constituição isso. E aí com a emenda constitucional 132, tem expressamente isso, que o ITCD ele vai, né, ter essas alíquotas progressivas, e no PLP 108 também tem essa previsão de progressividade da alíquota do ITCD. Alguns estados, como São Paulo, já até promoveram alteração na legislação, né, estadual lá desse imposto, justamente para falar dessa, né, para adequar mesmo a essa nova previsão constitucional. E aí, um ponto importante, que interessante nesse caso, é que lá em 2021, o STF já tinha analisado e votado essa questão da progressividade do ITCD. Quando o STF analisou isso, ele falou que, olha, é legítimo você ter, né, é constitucional você ter as alíquotas progressivas para o ITCD, porém é necessário ter uma lei complementar de caráter nacional, como é o caso, por exemplo, do PLP 108, se ele for aprovado, né, mas é necessário ter uma lei complementar de caráter nacional para instituir essa progressividade. E aí, quando a gente tem nessa emenda constitucional... 138, e na época não tinha. Não tinha previsão constitucional. Então, na verdade, só para pontuar, então, assim, na verdade, quem ainda não fez planejamento sucessório já está atrasado, porque se tivesse feito ali antes de 2021, antes mesmo da emenda constitucional, não poderia estar submetido ali à alíquota progressiva. Sim. Hoje, e eu acho que você vai falar isso, né, Bruna? Hoje, com a alteração, né, que foi promovida pela emenda constitucional, os estados já estão autorizados a cobrarem uma alíquota progressiva, o que vem ainda a ser, né, o que está sendo sedimentado ainda no projeto de lei, não é isso? Porque assim, de forma bem mais detalhada, né, o que a emenda constitucional traz ele fala que é possível que os estados cobrem esse TCD com essa alíquota progressiva, mas que isso deveria ser regulamentado por lei complementar, o que está sendo feito agora por esse projeto de lei, né, já que a gente tem essa previsão aí. Então, e isso assim, pode ser bom para alguns contribuintes, a depender ali se ele tem, por exemplo, um valor pequeno que vai doar, pode ser que nessa nova sistemática, a alíquota dele, antes que seria 4% em uma alíquota fixa, vai passar a ser 2%. Mas quando você tem aí um patrimônio maior, muito provavelmente essa alíquota vai ser aí bem alta. Então, por isso que é importante fazer, até o que o Lucas tinha comentado também, né, fazer a mensuração dos bens, ver como é que vai ser, e tentar fazer isso o quanto antes para evitar, de fato, esse aumento aí na alíquota. E um outro ponto também de TCD é que, desde a emenda constitucional 132, já
havia previsão de cobrança, né, desse imposto quando você recebe bens que estão no exterior. Ou quando você tem, né, uma pessoa que faleceu no exterior, mas ela possui bens aqui no Brasil. Então, de fato, é uma inovação aí que foi trazida com a reforma tributária, de que, né, quando você tem aí contribuintes que têm um patrimônio maior, muitas vezes, né, a gente verifica casos ou da pessoa não estar aqui mais no Brasil, ou de ter, de fato, algum patrimônio fora daqui, que também vai ser cobrado ITCD sobre esses bens, sabe? Sobre as operações sobre esses bens. E a tendência, né, é que que as fazendas públicas, elas aumentem o cerco, né? Então, a gente convive com um Estado cada vez mais gastador, e para gastar tem que arrecadar. Então, o ideal realmente é se programar com antecedência, porque, né, até mesmo com a reforma tributária, tem um princípio de neutralidade, que não se quer aumentar, né, a arrecadação tributária, mas manter nos mesmos níveis. Mas a verdade é que, por todos os movimentos, inclusive recentes, que a gente vê do Estado, eu digo, né, da Fazenda federal, estadual e municipal, realmente a gente está vendo um descompasso entre o que a filosofia que está sendo pregada, né, de neutralidade, de manter a arrecadação nos patamares que já existem, com aquilo que eles estão tentando fazer o tempo todo. Então a gente vê um Estado cada vez realmente mais arrecadatório e com interpretações da legislação, né, mais maléficas, mais elásticas, mais ilegais ou inconstitucionais para poder arrecadar mais. Então, é aquela coisa. Quem ainda não se posicionou, ainda não correu atrás, já está atrasado. Então, vale a pena ficar bem atento. Com certeza. E eu digo que um tema tão importante quanto esse, né, Lucas, do planejamento sucessório, ele vale sempre a pena a gente trazer aqui, falar mais uma vez. Hoje a gente fala sobre essa perspectiva tributária, que é uma das preocupações que as famílias precisam ter quando fazem um planejamento sucessório. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por esse bate-papo. Esclareceram muitas dúvidas, agora eu estou sabendo muito mais do que sabia antes. A gente já conversou bastante sobre esse tema, mas ainda vamos conversar mais, com certeza. Vocês já estão convidados. Esse é um momento, inclusive, que vocês podem deixar em consideração alguma dica que vocês acreditam que seja importante ou relevante para o empresário, ou até para as famílias, as pessoas que precisam se preocupar em fazer agora um planejamento sucessório, quem está atrasado, inclusive. A minha dica é realmente procurar o escritório, procurar o Lucas. Eu também, né, minha dica também é essa, afinal de contas, como eu mencionei, além de trabalhar no escritório, eu sou cliente do escritório, então... Estou colocando em meu selo também favorável. Diante dessas mudanças, né, é ideal que a gente corra mesmo com quem tem esse interesse, né, de fazer um planejamento sucessório, porque é um futuro muito breve, as coisas vão mudar consideravelmente, né? Então, fiquem atentos. É isso aí. Obrigada a vocês pela participação, por esse bate-papo que foi incrível. Obrigada a vocês. Obrigada, Obrigado. Stephanie. Eu espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Aproveito para convidá-los a seguir o nosso podcast. Nós estamos no Spotify, no YouTube, em todas as redes sociais, no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida sobre este e outros temas, vocês podem entrar em contato com o nosso escritório, que está apto para respondê-los. Até a próxima!